Eu acho que todo mundo que vai assistir esse vídeo já passou por algum perrengue na vida, né? Você perdeu o emprego, ou você terminou um relacionamento, o seu time perdeu a final do campeonato, o seu personagem favorito no seu livro, na sua série, foi de F, né? Foi de arrasta pra cima, no seu anime, morreu. O pior, você perdeu um animal de estimação, um bem material ou alguém muito querido, né? E qualquer mínima exposição emocional pode realmente derrubar a gente. Quando essa dor, né, da perda vem, parece realmente que o mundo ele vai desabar. Só que eu convido você que está aí me assistindo a parar e pensar um pouquinho o que fez você sair desse buraco, o que fez com que você viesse a continuar além das suas próprias forças. E é sobre isso que eu vou falar aqui, sobre como dos outros, a dor dos outros, de outras pessoas que podem passar pela mesma coisa que você passa, pode ajudar a moldar o nosso cérebro e a preparar a gente emocionalmente para a gente seguir em frente e continuar vivendo. Nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade incrível, né, eu diria, evolutivamente muito adaptativa para lidar com perdas muito profundas, né? Seja um membro do corpo, seja um olho, uma função ou até mesmo doenças graves, você consegue continuar fazendo as coisas, mesmo com perdas. Essa capacidade, vamos dizer assim, né, é a tal da resiliência, né? É ela que necessariamente não faz com que as pessoas venham a desistir, mesmo nas nossas piores situações. É o nosso cérebro que vai entendendo essa perda e vai ativando então a chamada neuroplasticidade para reduzir os danos emocionais que essa mesma perda vai provocando com o tempo. Só que nem todo mundo reage do mesmo jeito, nem todo mundo tem os mesmos comportamentos e nem todo mundo consegue avaliar de forma funcional as coisas que acontecem à volta. Tem gente que diante de traumas, muitas coisas ruins, perdem a motivação, perde essa motivação, esse impulso, e isso pode que muitas vezes acabar por desenvolver transtornos psicológicos, psiquiátricos, como a ansiedade e como a depressão. Uma pesquisa da Universidade de Lausanne, deve ser assim, né? Posso estar errado. Na Suíça, ela investigou como que a resiliência ela acontece no cérebro. E nesse estudo, né, pegaram alguns ratinhos ali de laboratório e esses mesmos ratinhos eles foram expostos a situações observatórias de sofrimento. O que é isso? Eles viam outros ratinhos passando por estresse e choque em outras gaiolas. E só deles observar, né, quando eles estavam observando, só de observarem o cérebro desses ratinhos que estavam observando os outros ratinhos se preparava para o que possivelmente ele iria passar, ele iria sentir. Eles se adaptavam ao trauma antes mesmo de viverem o trauma. Isso é muito impressionante se a gente parar para pensar, porque é de uma resiliência primária, prévia, quase que inicial. O simples fato de eu ver o outro enfrentando uma dor, ajustando-se à dor, enfrentando, faz com que o meu cérebro lide com aquilo e até evite efeitos psicossomáticos que possam me levar a traumas e a transtornos no futuro. E parando para pensar um pouco, isso também acontece com a gente, né? Porque existe uma pequena estrutura no nosso cérebro
que ela é chamada de abênula. Ela fica mais ou menos ali localizada acima da glândula pineal, onde sai ali os hormônios do, do sono, né? Onde sai realmente a melatonina que você consegue dormir. E essa glândulazinha, ela é ativada quando a gente vive frustrações, perdas, quando algo não sai como que a gente espera, né? Um concurso que você não passou, um namoro que você terminou, um casamento, um dinheiro que você perdeu. Na verdade, a bênula ela vai agir nesse sentido como um freio observatório emocional. Eu observo e ela regula a serotonina para que venha a nos ajudar a continuar, mesmo com o coração em pedaços, o estômago gelado, a vontade de você desistir, de tudo, ela vai continuar agindo e quando ela funciona bem, a gente sente a dor intensamente. Não acho que você não vai sentir a dor, mas a gente consegue seguir. Agora, quando essa parte do cérebro está desregulada, o impacto é tão grande que o sistema nervoso literalmente cansa, porque nós ficamos sem energia. A gente fica descompensado, nós podemos dizer assim. A pessoa fica sem energia, sem ânimo, sem vontade de levantar da cama. E isso é a base neuroquímica, se nós pensarmos, né, um pouquinho além aí, para a depressão. Mas vem um ponto interessante e principal, que é quando você se expõe a histórias de outras pessoas que superaram, veja, essas dificuldades que se assemelham à sua dificuldade, que são parecidas, o seu cérebro ele ganha um ponto de referência, ele ganha um norte. Ele vai ter um rumo com a conquista funcional do outro. Ele aprende com isso. Ele se prepara. Essa preparação, na verdade, é uma modulação serotoninérgica da serotonina na região da bênula, para que, quando o problema vier, e ele vai vir, tenha certeza disso, você não está livre de problemas, né? Eu não estou livre de problemas, você já vai ter uma base emocional e química para que você venha aguentar aquele tranco. É por isso que é preciso a gente se conectar com pessoas, só que emocionalmente com essas pessoas. E isso é tão importante porque a gente aprende com as emoções dos outros, como um espelho. Eu me vejo em você e você se vê em mim. Eu vejo as minhas percepções emotivas em você. E aí você também vê em mim. E a resiliência nesse sentido, ela não vai nascer necessariamente só de uma força interior maior. Não, ela vai nascer também, né, daquilo que às vezes nós vemos, ouvimos, sentimos dos outros e vivenciamos dos outros. Isso é interessante porque a serotonina, nesses momentos, ela não está ali para te dar prazer. Ela está ali para ajudar a fazer com que você tenha comportamentos funcionais momentâneos, que são direcionados para a sobrevivência, para te compensar, né? Recompensar por ter feito o que precisava ser feito em meio àquela dor. Você está com problema, só que você acorda, você está se sentindo mal, mas você vai trabalhar. Você não quer fazer, mas você estuda. Você acha que não vai dar conta, mas faz o mínimo mesmo em sofrimento, mas faz. E no fim do dia, a sua recompensa é que cognitivamente e evidentemente você continuou, mesmo sangrando por dentro, mesmo esperando um dia de sol e recebendo um dia de chuva. Saindo para tomar um dia de sol, você recebe um dia de chuva, mas você continua. Estar exposto, então, a experiências reais, humanas, né? Não robóticas, como as pessoas querem hoje em dia, faz com que você
entenda a história, que você permita vivenciar algo que a pessoa já viveu, algo que parecia impossível, algo que a neurociência mostra hoje que não é só uma força mental, a resiliência, não é mais uma força mental, não, é neuroquímica e social acontecendo nesse sentido. É por isso que grupos de apoio são tão importantes. Ouvir alguém que passou pelo que você está passando, ou até algo pior, pode não mudar, né, de imediato a sua vida, mas pode mudar a sua forma de interpretar como você está vivendo. E isso biologicamente muda tudo, porque muitas vezes você está no seu limite. Talvez tudo está ruim a ponto de você querer desistir, mas escutar, se abrir, buscar apoio pode ser o começo da sua retomada, da sua virada, de você mudar de vida, porque a resiliência ela vai muitas vezes ter que sobressair aquela dor que grita mais alto do que as evidências funcionais que você tem de você mesmo, e achando que você não vai conseguir, mas ao olhar para a situação do outro e como que ele passou por aquilo, faz com que você, no fim, enxergue alguém que sobreviveu e que se adaptou àquela situação. E isso pode ser exatamente o que salva a gente para que a gente continue vivendo, mesmo quando as coisas parecem que não vão dar certo.